Como construir sua autoridade médica no digital? O tema desse vídeo é justamente esse, baseado no livro que eu acabei de lançar aqui, que eu acabei de escrever e já está disponível para compra, Manual da Autoridade Médica no Digital. Então, essa aula aqui eu vou te trazer a base para a construção da sua autoridade médica, tá? Eu vou usar justamente alguns capítulos do meu livro aqui como base. O link para você comprar ele está na descrição do vídeo. E vamos lá, eu quero te mostrar aqui alguns conceitos chaves que vão te dar a base, né? Vão te dar entendimento da base da construção da autoridade médica no digital. Beleza? Vamos em frente? Então, vamos lá. Você está com o meu quadro aparecendo para você aí junto comigo. E o que eu quero te dizer aqui, ó, tá? Nós vamos seguir essa linha de raciocínio, construindo a base da sua autoridade médica no digital. A primeira questão que a gente tem que entender é que para você construir a sua autoridade médica, você precisa ser o autor da sua própria vida. O que eu quero dizer com isso? Que para você ter virado médico, você precisou estudar, né? Estudar, fazer a sua formação, depois a sua especialização. E tudo isso são movimentos de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para que você pudesse exercer aí a sua profissão de médico. Tá aí tudo bem. Quando a gente pensa em autoridade no digital, a gente tem como primeira premissa aqui central que só tem autoridade quem produz, quem se expõe, quem ajuda no online. E veja só, antes quem que a gente via como autoridade? Aquele médico que escreveu, como eu fiz aqui, né, um livro. Então, de fato, quem escreve um livro aumenta naturalmente a sua percepção de autoridade, né? O médico que ia em programas de televisão e dava entrevistas aumentava a percepção de autoridade, uma palestra em congresso, né, uma aula em universidade, em faculdade, uma entrevista em rádio, num jornal. Então, todas essas ações mostravam que essa pessoa tinha autoridade no assunto e que, portanto, ela estava sendo o autor da própria vida, ela estava produzindo, ela estava construindo, ela estava ensinando, né? Então, só tem autoridade quem produz, né? Quem produz. E, obviamente que, quando a gente pensa aqui em autoridade, em produção de autoridade, a gente tem como premissa central muita produção de conteúdo, tá? Então eu preciso produzir conteúdo, eu preciso estar mostrando que eu domino certo assunto, junto com a capacidade aqui de justamente estar em autodesenvolvimento constante, tá? Deixa eu melhorar aqui para ficar bem legal, tá? Em autodesenvolvimento constante. Então, esses dois elementos denotam quem está constantemente sendo autor da própria vida. Eu preciso ter um autodesenvolvimento constante para eu estar sempre ajudando, produzindo conteúdo, me expondo, ensinando, né? Só tem autoridade quem produz. Ou seja, quando a gente pensa principalmente aqui no digital, nós vamos ter a junção de muita produção de conteúdo com muita exposição desse conteúdo, tá? Então, esses dois fatores aqui são determinantes. Não vai conseguir, você médico, você médica, né? Você não vai conseguir aumentar a sua autoridade ou criar uma autoridade médica no digital sem produção de conteúdo e sem exposição, tá? E obviamente que esse autodesenvolvimento constante se torna um fator decisivo. Por quê? Porque é muita gente fazendo esse movimento, né? Então, você, por exemplo, pode saber uma informação médica mais exclusiva agora, mas certamente já tem outros médicos pelo Brasil ou pelo mundo que já têm esse conhecimento, que também estão divulgando esse conhecimento. Então, a necessidade de você estar buscando novas informações, aprendendo para depois ensinar, é muito decisivo aqui, dentro da construção e uma manutenção de uma autoridade médica no digital. Ok? Ok. E aí a gente entra justamente no próprio canal, né? Se antes a gente tinha a necessidade, né, de conseguir espaço nos meios tradicionais, como TV, como rádio, como jornal impresso, se antes a gente dependia desses veículos para mostrar o nosso conhecimento e construir para ter uma audiência, né, construir uma audiência, hoje de fato isso não é mais necessário, né? E
justamente essa possibilidade de você ter o teu próprio canal de TV, e aí a gente pensa no YouTube, teu próprio canal de rádio, né? Você, quero ter o meu rádio, eu posso pensar num podcast, né? O meu próprio jornal, eu posso pensar no meu blog, num site de artigos, né? E eu ter ali as redes sociais como um veículo completíssimo para eu trabalhar diferentes formatos de conteúdo, eu definitivamente não dependo mais de ninguém para construir minha própria autoridade. E claro, aqui também entra um ponto central, né? Esse próprio canal, ele vai servir para você construir justamente uma audiência, né, de pessoas, claro, uma audiência de pessoas que te seguem e que de fato te veem como autoridade no sentido de que você médico, você médica, vai sempre os ajudar, né? Então, uma audiência que engaja e se comunica com você, tá? E se comunica. Diferente de como eram os canais antigamente, né? Então a gente pegar, sei lá, jornal, rádio, TV, nós tínhamos uma via de comunicação quase que de mão única, né? Então era a TV falando conosco, né? E agora não, agora é justamente eu ensino, eu comunico, eu explico algo, eu produzo algo e a minha audiência produz comigo. Tem o mesmo espaço que eu, basicamente. Então, essa audiência, quando você tem o teu próprio canal e você constrói uma audiência que engaja e se comunica também com você, você está super no caminho de construir uma autoridade médica muito fortalecida, tá? O objetivo central quando você pensa esse canal é justamente de você ter a sua própria comunidade. E aqui dentro do livro eu trago um conceito muito importante para você entender, que é justamente dos 1000 fãs verdadeiros, né? Quem trouxe esse conceito foi um americano e a visão, né? E eu trago aqui inclusive a fonte, o artigo, a visão é que se você consegue 1000 fãs verdadeiros dentro dessa tua audiência, dentro dessa tua comunidade, você certamente tem um negócio digital também. Então, se o seu objetivo como médico, ao construir uma autoridade médica no digital, é ter sua agenda cheia de pacientes, você tendo essa própria comunidade de 1000 fãs verdadeiros, você tem muito mais do que isso, né? A tua agenda cheia se torna até algo secundário, pelo potencial que você vai ter com essa audiência, de construção de comunidade online, de infoproduto, de mentoria, entre outros ativos que o digital te permite você construir, tá? Então, só tem autoridade quem produz, né? E você hoje não depende de nenhum outro canal. Pelo contrário, você tem os seus próprios canais, né? Multicanais, inclusive, tá? E ainda, para reforçar alguns conceitos aqui, algumas premissas de autoridade médica, e você ter autoridade no digital, envolve justamente você trazer a sua transmissão de conhecimento, né? Você tem um autodesenvolvimento constante para produzir conteúdo frequentemente e você vai transmitir essa informação, né? Esse conhecimento. E aqui entra também alguns pontos chaves, tá? Alguns pontos bem relevantes, bem importantes aqui. Veja, quem tem a capacidade de produzir conteúdos frequentemente já tem por natureza a percepção de autoridade. E olha só, transmitir conhecimento é a forma mais rápida de criar autoridade, tá? Deixa eu arrumar isso aqui pra gente, tá? Então, transmitir conhecimento é a forma mais rápida de criar autoridade. Se você pegar uma conta do Instagram e passar meses produzindo conteúdo sobre determinado assunto, as pessoas que vão começar a interagir com você e a seguir lá, certamente te verão como autoridade naquele assunto. Porque ninguém consegue ficar falando sobre um determinado assunto em diferentes formas de transmissão daquele assunto. Densidades diferentes a respeito daquele assunto. Vou ser mais claro. No digital a gente consegue pensar e separar o tipo de conteúdo em Nutelas. Isso vem muito do Érico Rocha, que é o maior especialista em marketing digital do Brasil aqui. Nutelas,
conteúdo Nutella e conteúdo denso, tá? Então, conteúdo Nutellas e denso. Veja só, a formatação completa da sua autoridade médica no digital vai envolver você ter conteúdo Nutella e conteúdo denso. Conteúdo Nutella são os conteúdos mais rápidos, mais fáceis de ser digeridos, mais gostosinhos, né? De interagir, de curtir, de consumir, né? E aqui a gente pode pensar certamente num conteúdo do TikTok ou mesmo num Reels do Instagram de 30 segundos, de 40 segundos, de 1 minuto, aonde você traz sim uma informação que é relevante, que é útil, que é prática, o que também é decisivo para você mostrar sua autoridade. Não é conteúdo superficial, sem sentido, mas sim um conteúdo que pode até ser superficial, mas ele é um conteúdo que de fato ajuda, tá? Ajudar é muito importante. Isso é um conteúdo Nutella. Só que o conteúdo denso é o que justamente vai provar, vai gabaritar, vai carimbar a sua autoridade médica no digital. Então, se você tem a capacidade de pegar e abrir a câmera como eu estou fazendo aqui e gravar aí um vídeo de 20 minutos, 30 minutos, de fazer uma live ao vivo no Instagram de 1 hora, né? Dar uma palestra sobre determinado assunto durante 2 horas, né? Dar uma aula, uma masterclass, né, para uma comunidade fechada durante 3 horas. Né? Então, esses conteúdos são densos, exigem que a audiência, de fato, entregue o bem mais valioso dela, que é o tempo, e que esteja realmente concentrado, né, dentro da informação que você está transmitindo, dentro da aula que você está dando. Né? Então, você trabalhar conteúdo Nutella e conteúdo denso, conteúdo mais rápido, né, até certo ponto superficial, versus esse conteúdo mais lento, demorado, mais difícil de digerir mesmo, porque a pessoa tem que estar atenta. Você que tá vendo esse vídeo do YouTube até agora, vamos lá, já foi aí cerca de 10 minutos, talvez, você precisa estar comigo aqui. Então você já está consumindo um conteúdo mais denso. Você já exige que você dê seu tempo para mim verdadeiramente, tá? Então, dentro dessa construção, da base da construção de uma autoridade médica no digital, para a gente construir essa base aqui, você precisa ser autor da sua própria vida, você vai trabalhar os seus próprios canais e você vai ter que ter essa capacidade de trabalhar conteúdos com densidade de informações diferentes. E aqui eu estou falando de Nutellas e de conteúdos mais densos, né? Tá? Então, isso aqui é bem importante de você entender. E veja só, qualquer conteúdo que você produz com o objetivo de ter autoridade médica no digital, nós estamos certamente falando de conteúdos que têm o objetivo único e central de realmente ajudar, né? Ajudar as pessoas, ajudar a sua audiência. E aqui, se você tiver essa mentalidade de ajudar, você de fato está na mentalidade correta de construir uma comunidade com muito mais do que aqueles 1000 fãs verdadeiros que vão, né, ser muito gratos por você e vão de fato comprar tudo que você ofertar e você oferecer. Você tem que ter essa mentalidade. Esse conteúdo que eu estou fazendo aqui faz esse meu paciente em potencial, esse paciente ideal, essa minha audiência, sair do ponto A e ir até o ponto B, resolvendo nesse caminho uma dor que ela tem? Se a resposta for sim, certamente você está no caminho de construir uma autoridade muito forte no digital e de ter uma comunidade engajada. Essa é a mentalidade correta. Eu tenho a mentalidade de ajudar a minha audiência, tá? Isso aqui é decisivo. E como é que eu dou um passo sempre à frente aqui? Sendo através do seguinte, tá? Tendo um conteúdo verdadeiramente útil, ele é uma recomendação, ele não é só uma informação. Informação eu tenho em jornal, né? Eu tenho no portal, né, UOL, eu tenho nesses canais tradicionais de jornalismo, né? Isso é uma informação, mas não, aqui você vai entregar de fato uma recomendação, né? Você vai trazer algum conteúdo que resolve alguma coisa concretamente, tá? Então eu tenho isso, conteúdo útil, e eu tenho conteúdo que realmente leva do ponto A ao ponto B. Se você pensar esses 2 pontos, tá? Você vai certamente ter um conteúdo que vai ajudar alguém. E aí, ajudando é o caminho para você ter sua autoridade médica no digital e você ter essa comunidade que estamos falando, tá? Veja só, por que eu falo também de comunidade, né? Porque dentro de autoridade médica no digital,
os números importam. Então, se você tem aqui 2 médicos e um tem, vamos lá, pegando o Instagram como exemplo, 2.000 seguidores ali e outro tem 25 mil seguidores, qual dos dois denota uma autoridade maior? Qual dos dois denota ser mais o autor da própria vida, ajudar mais as pessoas? Tem tendência de ser quem tem um volume maior de pacientes. É meio que natural isso da nossa percepção humana. Um exemplo mais concreto para você. Vamos lá, tem 2 restaurantes dentro de um shopping. Um restaurante está até com fila de espera e o outro está cheio de mesas vazias. Qual dos dois, né, traz a sensação de que é melhor, né? De que a comida é melhor, de que o ambiente é melhor, de que é mais desejado? Certamente é esse que está com fila de espera. Então, números importam quando a gente pensa em autoridade médica, tá? E aqui a gente entra, indo para a reta final dessa base da autoridade. Você já entendeu, portanto, que a produção de conteúdo, né, é decisiva e só é autor da própria vida quem produz, e só tem autoridade médica quem produz e se expõe, tá? Você também já entendeu que você não depende mais de nenhum outro canal a não ser os seus próprios. YouTube te dá uma TV, as redes sociais te dão um canal basicamente completo, que é fundamental dentro da sua autoridade ter densidade de informação diferentes. Então, às vezes eu vou trabalhar conteúdos mais rápidos, mais Nutelas, e às vezes eu vou trabalhar conteúdos mais densos como esse aqui. E o foco deve ser sempre ajudar. Mas tem um ponto que é muito decisivo aqui, que é justamente você ter a tua própria personalidade inserida em tudo. Veja, se você produz um conteúdo no Instagram no formato texto, esse conteúdo ele é muito passivo de ser copiado. Ele é muito fácil de ser copiado. Na verdade, é bem possível que isso aconteça. Agora, quando você lá no próprio Instagram transmite uma informação, pode ser a mesma informação que você trouxe em texto, mas você fala em vídeo, isso aqui é muito importante para você. Por quê? Porque é a forma que você se comunica, é o seu tom de voz, é o seu jeito de se comunicar, de se expressar. E em vídeo nós temos essa capacidade, tá, de transmitir mais elementos do que o texto. Significa que só tem que fazer vídeo? Certamente não. Diferentes formatos, né? Você trabalhar diferentes formatos no digital é muito importante para a construção também da sua autoridade médica e para o fortalecimento dela. As pessoas têm formas diferentes de consumir conteúdo. Então eu trabalho conteúdos com diferentes densidades e diferentes formatos, tá? Mas quando você traz o formato vídeo, isso aqui te fortalece muito, porque é a forma de você se expressar e se comunicar, sendo sempre você. E quando você insere a tua personalidade dentro de todo esse trabalho do digital, você certamente não tem que se preocupar mais com a concorrência. Por quê? 2 pontos aqui. Primeiro, se você é médico e você tem a sua área de atuação, a sua especialidade médica, você certamente vai falar de temas e assuntos que os teus concorrentes também falam. E não tem problema quanto a isso. Você pode trabalhar os mesmos assuntos, mas a forma que você vai comunicar esses assuntos, a forma que você vai se expressar a respeito deles, pode ser justamente a mesma informação. Mas certamente quando você estiver falando, vão ter pessoas que vão se conectar com você e pessoas que não vão se conectar com você. E tá tudo bem frente a isso. Mas é justamente esse conjunto de expressões que fazem você ser único, né? É a sua forma, é o seu visual, é a sua imagem, é a sua característica, é o seu tom de voz. Então isso é bem importante. E por isso que tá tudo bem de você falar de assuntos da sua área, como outros concorrentes farão. Veja, esse é um ponto. O outro ponto é você falar de medicina sim nos seus canais, mas se você trazer outros elementos da sua vida que envolve a sua personalidade, então quais são suas crenças, os seus valores, os seus hobbies, quando você traz a sua personalidade por completo, você entra numa esfera fundamental para a construção também de autoridade médica no digital, que é justamente esses elementos de conexão. Então, vamos lá, uma premissa central é: pessoas se conectam com pessoas. Quando você traz esses elementos que compõem a sua personalidade, sua autenticidade, o seu jeito próprio de ser, você certamente está criando
um espaço de conexão com a sua audiência muito verdadeira e genuína. Então, quando você traz, por exemplo, elementos que envolvem a sua família e assuntos que envolvem a sua família, certamente terão um grupo de pessoas que vão se conectar muito fortemente com aquilo. Pessoas se conectam com pessoas. Então é muito decisivo você ser sempre você, tá? Para você construir sua autoridade médica no digital, é fundamental isso, tá? Que seja sempre você, tá? Vamos lá, avançando aqui para fechar, você vai produzir esse conteúdo nos próprios canais com densidades diferentes, ajudando e sendo sempre você, ótimo. Mas você vai ter duas opções. Jogar o jogo do orgânico, tá? Vou deixar assim, ó, orgânico, ou jogar o jogo do pago. E eu recomendo demais que você vá para essa esfera aqui, ó, do pago, tá? Por que isso? Todas essas plataformas, esses canais próprios que você constrói, que você vai ter para construir sua autoridade digital, né, para se manter e crescer sua autoridade no digital, você tem a possibilidade de depender do algoritmo para transmitir seu conhecimento e seu conteúdo. Então, depender da própria plataforma decidir se esse conteúdo merece ter alcance ou não, ter visibilidade ou não. Isso a gente chama de orgânico. Ou você pode jogar o jogo das plataformas. Ou seja, eu pago a plataforma para divulgar o meu conteúdo ao público-alvo que eu desejo, né? E isso é justamente trabalhar a questão de anúncios, a questão do tráfego pago, tá? A minha recomendação é que você jogue o jogo das plataformas digitais para construir sua autoridade médica no digital. Não fique passivo, esperando que algum conteúdo viralize, esperando que algum conteúdo seja distribuído pelo algoritmo do Instagram, do TikTok, do YouTube. Pelo contrário, em vez de pensar isso de forma passiva, eu vou de forma ativa, jogando o jogo das plataformas ao ponto de acontecer isso aqui, tá? O algoritmo trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Ou seja, sempre. Esse é o objetivo. E para acontecer isso, e eu explico muito isso no meu livro, você vai precisar de muito pouco investimento. Se antes era necessário para eu ter uma propaganda na TV, hoje ainda é, né? Centenas de milhares de reais, dezenas de milhares de reais, sei lá, um investimento hoje numa Globo nem se fala, né? Mas você fazer anúncios era muito caro para você ter o algoritmo do Instagram trabalhando para você, do YouTube, do Google. É muito em conta, é muito barato. Na verdade, você pode começar justamente com muito pouco para alcançar milhares de pessoas. Então, se você investir ali R$10 por dia, você já começa a construir a tua visibilidade, ou seja, você tem uma visibilidade garantida para transformar essa visibilidade em audiência. E audiência importa quando a gente fala de autoridade médica no digital. Então, eu recomendo muito que você pense e faça isso, tá? Essa que é a base. Você ser autor da própria vida, ter o próprio canal, criar muito conteúdo com a mentalidade de ajudar, tendo a sua própria personalidade inserida em tudo que você faz e garantindo visibilidade para ter mais autoridade e construir sua autoridade. Certo? É isso que eu queria trazer para você nesse vídeo do YouTube. Eu estou muito feliz, tá, de ter lançado aqui esse livro. O link para você adquirir ele está aqui na descrição do vídeo. Junto com o livro, você recebe ainda o PDF do livro, o audiobook do livro, onde eu mesmo li o livro inteiro para você, e mais 2 treinamentos, sendo um deles você criar o seu primeiro infoproduto médico rapidamente, para você ter já como segunda fonte de renda. Então, se deseja ter o teu próprio curso para o leigo, né, para o paciente final, ou fazer o teu primeiro curso para ensinar outros médicos, isso te dar mais autoridade ainda, eu te mostro como fazer também no treinamento bônus que vem com o livro. E o valor do livro o valor de todo esse material é muito irrisório. Clica ali no link que está aqui na descrição do vídeo para você acessar lá e adquirir o seu. São poucos exemplares, tá? São poucos exemplares e você vai gostar muito. Feito? Obrigado. Qualquer dúvida deixa no comentário. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo que é bem importante para eu conseguir disseminar ele mais. E eu vou dizer o seguinte, ó, o comentário é o que me deixa mais animado. Então comenta aqui para eu saber se fez sentido ou não,
Se gostou ou não, comenta aqui para eu saber, tá? E toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreva, tá bom? Obrigado e um forte abraço. Até o próximo vídeo.